Fala, Benivaldo. Boa noite. Ó o cara aí, ó, o boiadeiro. É, É o cara da carne boa. Boa noite, professor. boa noite. Tudo bem? Beleza, tava falando de carne aí, pô. Peguei só o final da conversa. É a lorota de sempre, né? Aquela Ele fica aí propaganda, prometendo e tal, e nada, né? tá fazendo propaganda enganosa pra nós? Mais ou menos isso. Deixa ele, Grazi, boa general, noite. deixa ele. Quando ele ver minhas notas, ele vai cair de costas. Ô, rapaz, não tô nem questionando a questão de nota, não. Isso daí é mérito de cada um, não tô falando isso, não. Eu tô falando do churrasco só. Então, ô, Benevaldo, eu falei para ele, falei, ó, bicho, precisa ver, picanha vai ter, só precisa ver quem vai pagar, se sou eu ou se é ele, né? Isso daí. Comer esse churrasco nós vamos de qualquer jeito, só não sabe quem vai pagar ele. É, Ninguém vai escapar, não. O nego vai levar, tem que levar carne boa, só de contrafilé pra cima. Quem for no é, churrasco. Mas esse churrasco vai ter uma regra: o celular do William será confiscado. Diz que deu trabalho ontem na reunião de vocês lá, pô. Diz que queria vir até em casa aqui para tirar dúvida e tal. Parece que foi um negócio assim, né? O homem tá apreensivo. Sai fora, rapaz, eu preciso tirar 10. É, Ainda bem que nessa prova aí que nós tava fazendo ontem, eu não preciso tirar 10, né, professor? sorte, né? Só nessa de hoje. É. Então, estamos com 16. Bom, vamos começar, pessoal, porque eu acho que o restante parece que está na palestra lá, sei lá, né? Então, vamos começar nós. Lá no... Buenas. Simbora, então. Bom, pessoal, estão com 16, mais os 3, 4 que estão na palestra, então já dá para começar, porque eu acho que não entra mais ninguém. Bom, pessoal, essa matéria de hoje, para mim, dentro da questão de gestão estratégica de serviços, tá, de operações estratégicas de serviços, é uma das ações mais importantes que a gente vai encontrar aqui, tá? Que o que vai mandar mesmo na questão de operações de serviço é justamente a estratégia que você vai impor. Na aula passada, nós falamos muito sobre processos, né? De quando você envolve algum processo
para se produzir alguma coisa, ou para você entregar esse produto, ou até mesmo no processo de você negociar essa matéria-prima com o fornecedor. Tudo isso são estratégias que você tem, tá, dentro de operações de serviço. Então, hoje a gente vai falar especificamente sobre essas estratégias de operações de serviço, tá? O que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que é legal você fazer dentro da empresa, como estratégia de operações, ok? Então, a gente falou sobre processos e justamente nesses processos estão as estratégias que a gente vai compor para se fazer qualquer coisa dentro da empresa, tá? Bom, então vamos lá. Ó. Então, em tempos passados, as operações de serviços eram utilizadas apenas na intenção de reduzir custo com aumento da produtividade. Então, a gente já viu na história do marketing lá que em épocas passadas, né, nas primeiras etapas do marketing, no marketing 1.0, se falava exclusivamente sobre produzir, e como não tinha muita concorrência, o que se falava? O produzir e vender. Produzir e vender, produzir e vender. Como não tinha muita concorrência, você conseguia vender tudo aquilo que você produzia. Então, a partir desse momento aí, você passa a tratar a estratégia de uma forma diferente. E aí, ela não tem mais só a intenção de reduzir custo e aumentar a produtividade. Ela tem como objetivo achar algum diferencial nesses processos todos, desde a saída da matéria-prima até a chegada lá no consumidor final, de achar nesses processos quais são as etapas que você pode tirar proveito em cima da sua concorrência. Aquilo que você pode ser melhor que a sua concorrência, aquilo que pode te trazer um benefício para que você atenda melhor as necessidades e desejos do consumidor. Tá? Então, na época do 1.0, do marketing 1.0 lá, simplesmente era aumentar a produtividade o máximo possível e você reduzir custos, não importava a qualidade, não importava nada, né? Na realidade, tudo aquilo que você produzia, você vendia, tá? Então, hoje, ó, as operações de serviço são utilizadas de forma estratégica, ou seja, cada processo é detalhado de uma forma que ele traga algum benefício para a empresa, tá? Então, existem alguns motivos para que isso aconteça. Ó, primeiro, como eu falei, antigamente não tinha uma concorrência qualificada. Hoje, como os produtos são muito iguais, tal, as tecnologias baratearam demais, o que aconteceu? Essa concorrência, cada um tem o seu diferencial, tá? Então, se tornou uma concorrência qualificada naquilo que ela faz de melhor, ok? Então, o surgimento dessa concorrência foi a primeira etapa para que se tratasse as operações de serviço de uma forma mais estratégica, tá? O segundo fator aí foram o aparecimento de novas tecnologias, ou seja, de maquinários e de informatização, né, de gestão, de software de gestão, tal. Então, hoje você consegue acompanhar muito mais, inclusive a questão de maquinários. Os maquinários baratearam demais. Então, essas novas tecnologias fizeram com que houvesse um igualamento das empresas, né? Todas as empresas se igualaram, tá? Então, esse foi o segundo fator. E no terceiro aqui, o melhor entendimento do papel estratégico. Então, quando você passa a trabalhar de forma mais estratégica, você passa a medir isso, tá? Quando você se junta, por exemplo, você junta operações e serviços com o marketing vai trazer esse papel estratégico para a empresa, ok? Então, esses três fatores aqui foram fatores determinantes que a empresa passou a não se importar mais com a questão apenas de produção, né? Produtividade e baixo custo, mas que ela passasse a atender o mercado de uma forma diferente, ou seja, de uma forma mais estratégica, tá? Então, ó,
como é que isso pode ser feito, tá? Primeiro se fala em estratégia integrada, ou seja, onde você integra todos os processos, você integra todos os departamentos, tá, dentro da empresa. Então, como que essa estratégia integrada? Ó, com a entrada dessas novas tecnologias, o processo de produção, distribuição, comunicação e preço, ou seja, os 4 P's do marketing, se tornaram fáceis de copiar. Tá? Inclusive o da distribuição, porque na distribuição, quando ela não era feita de forma estratégica, né, hoje a gente fala de distribuição como um diferencial competitivo. Mas na distribuição, ou seja, na praça da determinação de marketing aqui, era muito fácil se copiar tudo. Tá? Como eu falei para vocês, a produção. Qualquer produto hoje, você compra um maquinário e você faz esse produto igual a qualquer outra empresa de grande porte, tá? Salvo raríssimas exceções, por exemplo, você não pode fabricar um carro, né? Mas as empresas pequenas estão se movimentando aí, né? Mas produtos de menor valor, por exemplo, latas de alumínio, esse tipo de coisa, todo mundo produz produtos hoje iguais, tá? Então, na produção de produtos, né, era muito fácil se copiar, se tornou muito fácil se copiar pelo barateamento desse maquinário. Deixa eu ver aqui. Oi, Karina, boa noite. Beleza, pessoal? Então, o primeiro dos itens aqui, nessa questão de produção de determinado produto, você ficou muito igual, ficou muito fácil de se copiar, tá? Também na distribuição, como era antigamente, ou seja, o que era a distribuição antigamente? Era simplesmente você levar um determinado produto até o consumidor final, ou até algum mercado varejista, tal, né? A distribuição era simplesmente isso, era só levar. Depois começaram a aparecer os pós-venda, né? Onde você dava um pouquinho mais de atenção ao seu cliente e tal. Então começaram a aparecer os pós-vendas e aí o mercado veio se igualando e aí você precisava ter estratégias diferentes, tá? No terceiro fator dos P do marketing é a questão da comunicação. Né? Eu falei para vocês, comunicação hoje, principalmente hoje, tá? Com essa introdução da internet, que você não é mais tão dependente, por exemplo, de uma mídia cara, que nem é a questão de uma TV, por exemplo, de um jornal, tá? Como isso se tornou muito mais barato hoje se fazer a comunicação através das redes sociais, através de algum meio eletrônico, então a comunicação se tornou muito igual também, né? E a questão de preço também, se você for se diferenciar na questão de preço, ele precisa vir alavancado com alguma estratégia de outras partes, ou seja, do próprio produto, ou da distribuição, ou da comunicação, tá? Porque simplesmente baixar preço, eu já falei isso várias vezes para vocês, simplesmente baixar preço, isso não é estratégia, tá? Simplesmente baixar preço, só você vai estar perdendo. Porque você começa a brigar com preço, aliás, os dois estão perdendo, né? Quando você começa a brigar com preço com seu concorrente, e você não tem nenhuma ação que, vamos dizer, que justifique essa baixa de preço, tá? Simplesmente você está perdendo e seu concorrente também está perdendo. Ok? Então, tudo isso, esses 4 fatores, que são os 4 P's do marketing aqui, que antigamente era estratégia, tá? Dos 4 P's, era muito fácil de copiar, tá? Então, era preciso trabalhar algo que seria difícil de se copiar. Uma nova visão sistêmica do mercado traz estratégias integradas entre os componentes do marketing. Tá? Então, aquilo que a gente comentou
e eu cito, já citei milhões de vezes para vocês de exemplo, tá? O simples achatamento dos produtos veio do fator de você criar um produto novo, você mexer com a distribuição, você fazer com que isso seja comunicado ao consumidor no sentido de que seja uma empresa que seja mais correta ecologicamente, tá? E, por último, que você tivesse uma eficiência maior no transporte dessas mercadorias, tá? Então, você vê que uma ação de marketing, uma ação de um produto novo, mexeu com toda a cadeia de estratégia de marketing, tá? Então, se fala hoje em trabalhar todos os fatores de forma integrada, todos os setores de forma integrada, beleza? Então, aí, ó, ainda dentro dessas ações integradas, tá? Os 4 P's do marketing de produto, o produto, praça, promoção e preço, são os sintomas mais aparentes dessa época passada, ou seja, como ela era feita antigamente, ou seja, todos os P's separados, tá? Mas que ainda permanece sendo ensinado nos livros didáticos. É lógico, os 4 P's, que nem eu falei para vocês. O que muda dentro do marketing são os 4 P's? Não, não são os 4 P's. Tá? Se você fizer um produto muito diferenciado hoje, ele continua sendo um produto. Se você fizer uma distribuição, como foi essa questão toda do papel higiênico, se você fizer uma distribuição muito bem feita desse produto, ele não deixa de ser a praça. Tá? As questões novas que envolvem as mídias, por exemplo, de rede social, esse tipo de coisa, ele não deixa de ser a questão da promoção dentro dos 4 P's. Então, não se mexeu dentro dos 4 P's, tá? Então, ó, muitas das empresas dizem modernas, voltadas para o cliente ou mercado, ainda praticando os 4 P's. Ou simplesmente só os 4 P's, tá? Os 4 P's não estão errados, eles estão somente ultrapassados, e muito. Eles são da época em que a oferta é que mandava, tá? Hoje fala-se em empresas voltadas para o cliente ou para o mercado, mas a ferramenta básica do marketing, né, teima em continuar na mesma época da oferta, tá? E aí eu venho aqui com vocês e eu pergunto para vocês, vocês acham então que esses 4 P's morreram? Evidente que não, né? Evidente que não. Se eu continuo utilizando esses 4 P's dentro do marketing, sim. Mas lembra que eu falava para vocês, falo sempre, os 4 P's do marketing hoje não vêm separado do 5º P, que é o P de pessoas. Tá? Simplesmente, se vocês acham que os 4 P's morreram, não, eles continuam da mesma forma. Só que esses 4 P's hoje são voltados exclusivamente às necessidades e desejos desse consumidor, que é o 5º P. Tá? Então, essas ações dentro das empresas passaram a trabalhar as necessidades e desejos. Então, todas as funções, todos os processos dentro de uma empresa, tudo que se faz dentro da empresa hoje é visando a necessidade e desejo desse consumidor. Tá? Então, esses 4 P's, eles não morreram. Ele fala que dos 4 P's estão ultrapassados? Não. Eles não estão ultrapassados. Eles só precisam vir juntamente, primeiro, com o P de pessoas. Tá? E é lógico que esse P de pessoas não vem também sozinho, não é só esses 5 P's. Por exemplo, você tem um P que eles utilizam lá nos Estados Unidos, tá? Que eles colocam que é o de ser uma empresa ecologicamente correta. Não lembro qual que é o termo em inglês, tal, que eles colocam isso. Mas, por exemplo, hoje se trabalha com 22 P's. Tá? Na última atualização, pelo menos, que eu tenho em mãos, parece que está em 22 P's.
No entanto, os 4 P's principais, eles continuam sendo os 4 P's. Por exemplo, se eu fizer um produto ecologicamente correto, tá? Eu vou estar atingindo o P lá dos Estados Unidos, que é o P relativo a um produto ecologicamente correto. Só que ele não deixa de ser um produto. Então, para mim, além dos 4 P's e mais o 5º P de pessoas, tá? O que vem depois, o 5º, 6º, 7º, até o 22º P do marketing, é simplesmente a ramificação desses 4 P's. Tá? Então, existem circunstâncias, por exemplo, se você fala lá de acessibilidade, né? Então, um dos fatores é a acessibilidade. Mas acessibilidade se refere ao P de produtos ou serviços. A gente nunca trabalha o P de produtos separado do P de serviços, né? Então, a gente fala produto ou serviço, tá? Mais acessibilidade são serviços que eu estou prestando para o meu cliente, tá? Serviços, ele vem do P de produtos, né? E serviços, ok? Então, quando se fala, tá desatualizado, não está desatualizado, ele simplesmente, ele vem junto com o P de pessoas. Eu jamais posso esquecer hoje o P de pessoas, tanto é que em cada... como já me perguntaram aí, né, com relação ao projeto de marketing, que a gente está fazendo lá, o trabalho de marketing, pessoal, o que eu pedi para vocês que fizessem é justamente, primeiro, trabalhar a questão do perfil, tá? Vocês vão fazer lá o questionário de pesquisa. Primeiro passo, trabalhar o perfil do cliente. O que é trabalhar o perfil? O sexo dele, a idade, a renda dele, a renda da família e tal, né? Então, essa série de coisas para a gente tirar um perfil do cliente, tá? E as outras? As outras são as mercadológicas, as outras estão relativas aos 4 P's. Dentro do processo de pesquisa, tá? Você vai trabalhar esses 5 P's. E aí eu falei para vocês, tá? Até a Grazi falou para não falar aqui, mas eu vou dar nome aos bois aqui, né, Grazi? Vou denunciar o seu hoje. Professor! A Grazi me perguntou hoje se era para fazer só 5 perguntas. Eu falei, você não vai conseguir nem fazer as 5 iniciais, que é o perfil do cliente, né? Não sei de onde ela tirou que são 5 aí, né? Também não sei. Eu falei na aula passada, galera, só para tirar dúvida aí, quem tiver mais com essa dúvida, de que você vai fazer um questionário, normalmente um questionário aí vai girar em torno de 20 a 25 questões, nunca passa disso, porque senão ele fica muito maçante para as pessoas responderem. Então, quanto menos, é melhor. Só que eu preciso trabalhar esse menos é melhor. Eu não posso deixar de fazer determinadas perguntas. Por exemplo, as referentes a perfil do cliente. Então, só aqui que eu citei para vocês aqui, ó, sexo, idade, a renda, né? Cidade. Então, só aqui são 4. Então, não tem como eu fazer um questionário com 5 questões só. Tá? Então, normalmente eu vou envolver o mínimo possível de questões, tá? Só que ele tem que envolver esses 5 P's. Primeiro, tudo que envolve produto ou serviço, tudo que envolve a praça, ou seja, a distribuição, tudo que envolve a comunicação, tá? E tudo que envolve o preço. Ok? Então, eu preciso colocar esses 5 P's dentro da pesquisa. E aí, tentar trabalhar o máximo possível em torno de 20, 25. Se der para fazer menos, maravilha. Se eu conseguir lá em menos questões trabalhar tudo aquilo que eu quero perguntar com relação ao preço, à praça, tal, não sei o quê, maravilha, pode ter 10. Tá?
Contanto que amanhã eu não pense assim, fala, putz, eu deveria ter perguntado determinada coisa. Aí já é tarde. Depois que você distribuiu a pesquisa, já é tarde, porque aí já é um custo a mais que você teria para desenvolver uma nova pesquisa. Ok? Então, eu preciso trabalhar muito bem dentro daquele projeto de marketing. Eu preciso trabalhar muito bem para que eu não esqueça essas questões. Então, eu falei para vocês, trabalhem os 4 P's. Então, pega lá o primeiro P, que é o de preço. Então, eu vou ver tudo que envolve preço, tá? E vou perguntar para o meu entrevistado. Dá para colocar 2 questões em uma só? Coloca, sem problemas. Precisa ficar fazendo palavras bonitas? De jeito nenhum. Quanto mais simples, a gente precisa entender que dentro de uma pesquisa você está trabalhando com diversos públicos. Então, quanto mais simples for, é melhor para o cara entender. Ele não vai ter dúvida na hora de responder aquelas questões. Tá? Então, fica a critério de vocês aí quantas perguntas. Eu só cito para não passar de 20, 25 no máximo, porque aí ele começa a ficar cansativo para aquela pessoa que está respondendo, e aí fica ruim. Ok? Então, vamos lá. Desculpa, viu, Grazi? Foi mais forte que eu. Tá desculpado. É porque agora ficou bem explicadinho, agora eu entendi. Ah, então tá bom. Você pegar a aula lá atrás, foi falado exatamente isso. Ai, Tá? meu, eu tava muito cansada. Tá bom. Tá desculpado também. Então, vamos lá, pessoal. Alguns conceitos chaves da nova abordagem sistêmica. Então, o que eu devo levar em consideração aqui para que a gente faça esses processos de forma correta, tá? Primeiro, eu preciso entender que essas operações de serviços, elas são uma arma competitiva poderosa. Então, como eu falei para vocês nas aulas de marketing, tá? Os processos que são feitos dentro da empresa são aqueles mais difíceis da sua concorrência copiar, tá? Então, por exemplo, se eu fiz o processo que me trouxe todo o processo lá dentro da fábrica, por exemplo, da SSI Schiffer, né? Que a gente viu lá do Boticário. Então, se eu fiz aquele processo ficar o mais eficiente possível, lembra que o cara fala lá na SSI Schiffer de que quanto menos esse produto circula, mais barato ele fica, né? E aí eu consigo transferir isso para o preço daquele determinado produto. Então, essas operações, ou seja, os processos que são feitos desde a saída da matéria-prima lá do meu fornecedor até a entrega para o consumidor final, tá? Cada processo é importante. Tá? E se eu falo de operações de serviços, cada processo é importante. Tá? Então, ele tem que ser integrado. Então, passa a ser uma arma competitiva poderosa. Ok? O segundo fator, que as operações, né, elas devem contribuir com eficácia e não só com eficiência de custos. Tá? O que é eficiência de custos? Eficiência de custos é o que era antigamente. Se fazer o produto com o menor custo possível. Tá? Eficiência em custos você tem que ter? Sim, você tem que ter. Só que também você tem que ter eficácia. E o que é você ter eficácia em custos? Eficácia é você fazer o mais barato possível aquilo que é da necessidade e desejo do consumidor. E nem sempre a necessidade e desejo do consumidor, ela é o mais barato. Tá? Então, eu preciso, primeiro, sentir qual é a necessidade e desejo do consumidor e fazer aquilo o mais barato possível. Quem tiver a oportunidade de assistir o dono da Tesla, lá, o presidente da Tesla, lá, que é o... esqueci até o nome dele lá, o cara que quer levar o povo para os planetas lá, quer povoar Marte e tal, está fazendo uma situação dessa, e é o dono da empresa Tesla, que faz os carros com bateria elétrica lá e tal.
tá? Esse cara, ele, se vocês verem, tem um documentário dele no Yahoo sobre ele, que é interessantíssimo. O que ele faz? Pega lá o cara, contrata lá o cara, tal, e dá uma meta para o cara. Ó, você vai fazer tal coisa, tal. Aí o cara vem com um orçamento de 300, por exemplo, milhões de dólares. Tá? Ele fala, não, cara. Por que 300 milhões de dólares? Você precisa construir, você precisa fazer isso com 30 milhões de dólares. Tá? Só que fazer aquilo que já está pré-definido como as necessidades e desejos do consumidor. Então, cara, você se vira dentro dos processos de produção, você se vira para conseguir isso. É interessantíssimo o modo dele trabalhar. Tá? E se conseguiu fazer as coisas girarem até hoje por conta disso. O carro a bateria está se tornando um carro muito mais barato do que foi lá no início, por conta disso. Ele está diminuindo os custos dessa produção. Direto, o cara está fazendo processos novos que fazem com que você diminua esse fator. Tá? Então, eficiência, você fazer com o menor custo possível. Eficácia, é você fazer aquilo que é a necessidade e desejo do consumidor com o menor custo possível. Tá? Terceiro item, foco, excelência no que realmente importa. Tá? Isso é importantíssimo também, pessoal. Quando eu falo de foco, excelência no que realmente importa, se eu fizer um levantamento de marketing, tá? Ele vai trazer lá quais são os problemas, ele vai trazer aquilo que eu sou melhor do que o meu concorrente, ou seja, o meu posicionamento de mercado. Tá? Eu vou manter o foco naquilo que realmente importa para mim. Por exemplo, se eu perguntar para o meu consumidor o que ele vai querer, ele vai falar, lógico, ele vai querer o máximo de qualidade, com menor preço e entrega super rápido. Só que nem sempre dá para você atender tudo isso. Tá? Você vai ter produtos que têm eficiência em custo, e aí o cara vai reduzir o máximo possível para que ele tenha custo. Você vai ter produtos que são eficientes em outra necessidade do consumidor, ou seja, entrega rápida, e às vezes a entrega rápida ela custa mais dinheiro. Tá? Então, você vai ter o foco, ou seja, o foco é em cima do seu posicionamento de mercado, ou seja, em cima daquilo que realmente importa. Tá? Em cima daquele processo que realmente vai fazer o diferencial para aquele teu cliente. Ok? O quarto item aqui, integração. Ó, quebrar barreiras organizacionais. Ou seja, integração, fazer tudo junto, você conversar entre os setores. Isso é importantíssimo. Às vezes você tem algumas empresas que ficam competindo entre elas, você tem departamentos competindo, que aparecer mais que o outro, tal, não sei o quê. E aí quem acaba perdendo com isso? A própria empresa. Então não cabe mais esse tipo de situação dentro de uma empresa. Você tem que ter várias os departamentos trabalhando juntos, tá? Falando entre eles, ok? Também o sistema de operações ele deve ser proativo e não apenas reativo. A gente está vendo aí, na questão do governo federal aí, né? Também não interessa para mim se Bolsonaro está certo, se não está, só estou vendo essa questão sistêmica de fora, tá? O que o governo está fazendo hoje? Ele é um governo reativo, tá? Ele está trabalhando para só quando as coisas acontecem. Então, aumenta o número de mortes, você vai reagir. Aí você vai lá, fecha todo o comércio, fecha toda uma circunstância, que aí é na questão do Dória, que é governo estadual, federal, tal, mas o que está acontecendo em toda essa questão, tanto do estadual quanto do federal? Serem governos reativos. Eu só vou reagir quando as coisas acontecerem.
tá? O governo estadual ainda é um pouquinho mais sistêmico nessa questão, porque os caras fecharam sem muito controle, mas eles visavam ali num futuro próximo que isso fosse dar algum resultado. Só que fecharam de uma forma completamente errônea, tá? Não trabalharam proativamente. O que é proativamente? Quando você prevê as coisas no futuro e você toma ações hoje pensando no futuro. Tá? Eu não posso apenas reagir, principalmente para a empresa. Quando eu estou reagindo à minha concorrência e eu já estou atrás da minha concorrência. Tá? Eu preciso ser proativo, eu preciso trabalhar antecipadamente. Por exemplo, as empresas que estão sendo proativas nessa questão do Covid já estão pensando como que ela vai sair dela. Quais as estratégias que elas vão trabalhar quando saírem dessa questão do Covid. Não está se pensando hoje. Estou lamentando lá que caíram para caramba as vendas, tal, não sei o que, tá. E aí, a hora que acabar hoje é inevitável essa questão da queda de vendas. Mas e aí, a hora que acabar? O que eu posso ter de diferencial competitivo? Por exemplo, eu estou vendo várias empresas se mexerem. Mercado Livre, que eu falei para vocês, que na entrega full deles, né? Que eles colocaram lá. Os caras estão voando, pô. Tá? Entregando o produto em 1, 2 dias como diferencial competitivo. Ok? Então, eu estou sendo proativo. Eu já estou trabalhando. Vocês sabem, por exemplo, existe um pool de empresas que tem a B2W, se não me engano, que ela é a Americanas.com, tem mais 2 empresas, que é a Submarino, e tem mais uma que eu não lembro agora, tá? Mas são um pool aí de algumas empresas, tá? Ponto frio, professor. Oi? Ponto frio. Ponto frio, exatamente. Então, elas estão trabalhando, pessoal, algumas questões de poder entregar esse produto mais rapidamente. E para vocês terem uma ideia, quando começou a se fazer isso, tá? Essa B2W hoje, que ela estava praticamente no vermelho, hoje ela fatura mais de 2 bilhões, tá? Mais de 2 bilhões. Só com essa questão de vou trabalhar a entrega de uma forma diferente. Ok? Então, vocês veem que as empresas, mesmo na questão da pandemia, já estão se mexendo, já estão começando a trabalhar algumas questões diferentes que vão trazer um diferencial competitivo já hoje e no futuro. Tá? Então, até para a vida pessoal de vocês, eu sempre costumo frisar isso, tá? Sejam proativos e não reativos. O que é reativo? Vocês que estão indo para o mercado de trabalho, o que é uma pessoa reativa? Eu marquei lá uma entrevista de emprego, cheguei lá na entrevista de emprego, fui entrevistado, fui embora, beleza, vou ficar esperando o resultado dessa entrevista. Tá. O que é uma pessoa proativa numa situação dessa? Eu vou nessa entrevista de emprego de determinada empresa, então eu vou fazer um estudo dessa empresa, o que é essa empresa, o que ela vende, tá? Como que ela funciona, se ela tem ramificações, se ela tem filiais, tal. Eu preciso chegar lá e saber sobre aquilo que eu estou falando. Então, eu estou sendo proativo, eu estou me manifestando anteriormente. Tá? Então, vão para a entrevista de emprego amanhã, vocês que estão indo, a maioria está indo para o mercado de trabalho, né? Começando aí, né? Essas questões, vão já munidos de serem pessoas proativas, tenham iniciativa das coisas, tá? E não sejam apenas reativos. Vou esperar meu chefe me chamar minha atenção para fazer determinada coisa, tá? Eu não tenho problema, por exemplo, nessa sala aqui, que quando vocês têm dúvida, normalmente vocês tiram na aula e tal.
Mas eu tenho outras turmas que fica lá, assiste a aula, tal, é totalmente reativo, né? Vai reagir na prova lá. Puta, foi mal pra caramba, acho que eu preciso estudar. Aí já foi tarde, pô. Né? Eu preciso ser proativo, eu preciso tirar a dúvida antes. Ok? Então, levem isso para a vida de vocês. Vou lá numa entrevista de emprego, façam primeiro uma avaliação de tudo que é empresa. Você pode ter certeza que você já está passando na frente de uma série de pessoas que são reativas, que foram lá simplesmente para a entrevista. Beleza? Dicas, Rogério também é dicas de empregos. Tá? Depois vocês conseguirem um emprego, levando essa consideração, esse sistema que eu estou falando, vocês me dão o primeiro salário. Tá tudo certo. Bom slogan, hein, professor? Bom slogan. Exatamente. Por aí já. Já vai abrir uma consultoria já de marketing pessoal já. Por aí. Beleza? Então, vamos lá. A última aí, estratégia como um padrão de decisões. Tudo que eu vou decidir, pessoal, ele precisa ser estratégico. Tá? Estratégico no sentido de pegar as informações do marketing. Tá? Se eu não tiver, por exemplo, se eu for uma empresa pequena e eu não tiver um departamento de marketing, procura, por exemplo, no seu software de gestão, tomar as decisões em cima de dados, tá? Tomar as decisões em cima sempre de dados, tá? Para que você seja estratégico, você precisa ter dados na mão, ok? Então, estratégia como um padrão de decisões. Então, por isso que eu falei para vocês, isso aqui, essa seria a aula mais importante dentro das questões de operações de serviço, porque ela trata justamente esses processos que vão te dar a vantagem competitiva que você precisa em cima da sua concorrência. Beleza? Então, são aí, esses 6 focos aqui, esses 6 itens aqui, eu preciso trabalhar eles dentro de determinada empresa, tá? Então, vamos lá. Então, vamos ver cada um desses itens aí detalhadamente, apesar de que eu já meio que expliquei para vocês, mas tem exemplos aqui, tem tudo, então vamos ver eles detalhadamente. Tá? Primeiro fator lá, né? Primeiro passo para a utilização das operações como arma competitiva poderosa é a conscientização do alto escalão. Ou seja, eu preciso convencer lá a minha diretoria. Vocês lembram que na aula passada a gente falou sobre isso, né? A estratégia de pull-up, né? Em que eu preciso, primeiro, trabalhar as questões de processos em cima daquilo que o alto escalão ele está me propondo. Só que, em compensação, o alto escalão também precisa entender que não é para ficar em berço esplêndido lá, né? No alto escalão lá, você não desce no chão de fábrica, você não entende como que as coisas funcionam lá embaixo, nos processos produtivos e tal. Então, quando se fala de trazer o horizontal e o vertical, você precisa ter estratégias de diretoria alinhada entre elas, que a gente chama de horizontal, e você precisa ter a vertical, onde você vai integrar todos os departamentos, todos os níveis hierárquicos, tá? Para que você tome decisões mais assertivas. Tá? Então, é aquela famosa situação, né? Ouve lá o seu faxineiro que ele tem alguma coisa a te acrescentar. Aquela história da escova de dente, né? Onde... isso é lenda, lógico, né? Mas tem aquela questão da escova de dente, onde a faxineira lá deu uma opinião ela estava limpando lá a sala de diretoria, deu uma opinião, aí um monte de gente falou, não sei o quê, né, continua limpando, aí não atrapalha a reunião, aí o presidente lá falou, não, ela está dando uma opinião legal aqui de usar a escova de dente, se você colocar pasta em toda ela, tal, a pessoa vai consumir mais pasta de dente, tal. Então, são algumas coisas que acontecem aqui, que usaram como lenda, não acredito que uma faxineira não estaria na sala de reunião fazendo faxina, né? Num horário de reunião, que você tem estratégias a ser definidas que são diferenciais, tal, né?
Então, isso é lenda, mas que vale a pena que vocês saibam disso. E você precisa ter uma estratégia integrada em todos os níveis hierárquicos. Beleza? Então, ó, as operações de serviço têm hoje um potencial muito grande de criar vantagem competitiva, como, por exemplo, primeiro, no tempo de atendimento, na qualidade do produto, na confiabilidade, que é entregar ele no momento certo, no momento que foi acordado ou antes, né? Nos custos, na consistência, na flexibilidade. Então, cada um desses fatores, pessoal, eles são trabalhados dentro de empresas. Até o Osmar pode falar aí que ele já trabalhou em empresa multinacional tal. A empresa multinacional hoje, ela procura ter todas essas circunstâncias, todos esses fatores, tá, como diferenciais competitivos. Se você pegar a Ambev da vida, ela vai trabalhar todos os fatores. Só que não dá para você ser em todos, tá? Você não dá para ser excelência em todos. Então, aquilo que a gente falou, você tenha foco no que realmente importa, ou seja, naqueles que são mais importantes, mas que você tem que ter esses processos de produção, dentro desses processos de produção, na maior eficiência possível. Ok? Então, você pode trabalhar várias das formas aqui, no tempo de atendimento, que nem na SS Schiffer, o que trouxe a gestão do canal de distribuição lá, né, da SS Schiffer. Trouxe confiabilidade, trouxe o tempo de entrega muito mais rápido, ela trouxe eu não sei se te falar se ela trouxe diminuição de custo, às vezes não, tá? Às vezes não. Às vezes eles podem ter foco na distribuição rápida, mas isso aumentou o custo. E aí você aumenta o produto? Pode ser. Você pode aumentar o preço do seu produto, desde que a necessidade e o desejo do seu cliente seja a entrega rápida, você tem que fazer essa entrega rápida. Tá? Não importa se ela aumentou o custo ali. Ok? É lógico que você precisa estar dentro do custo de mercado, você não pode exceder muito e tal. Mas hoje, por exemplo, eu compro um produto no Mercado Livre já procurando essa questão da entrega full. Por quê? Porque eu sei que aquele produto está dentro do galpão do Mercado Livre. Primeiro, você não tem como ter fraude, porque senão o Mercado Livre não envia, porque quem envia é o Mercado Livre, não é o cara que está com aquele produto. Tá? Ele envia para o galpão do Mercado Livre, o Mercado Livre que vai fazer essa distribuição. Ok? Então, primeiro, a confiabilidade de que aquele produto realmente existe, porque teve muita fraude, né? No início do Mercado Livre. Tanto das empresas que não enviavam, ia lá, embolsavam dinheiro e não enviavam, como de pessoas também que eram sacanas, que devolviam uma pedra, por exemplo, dentro de uma caixa de sapato, como se estivesse devolvendo o produto. Tá? Então, teve várias situações aí. Hoje já não. Hoje, se você compra desse Mercado Livre e entrega full, você tem a certeza que aquele produto está lá e que ele vai ser entregue rapidamente. Tá? Porque ele já está dentro do galpão no outro dia. Às vezes você recebe até no outro dia. Ok? Então, pessoal, aumentou o custo? Lógico, você teve que abrir lá um galpão, você teve que contratar funcionários, tal, não sei o quê. Só que hoje você tem, em cima disso, uma vantagem competitiva muito grande, tá? Na questão do marketplace, ok? O segundo item lá, né? A gente fala de eficiência em custos e eficácia também em custos, né? Então, ó, a eficiência ela está relacionada à visão sistêmica do marketing, que busca não apenas reduzir os custos, mas trata da redução de custos aliada à satisfação e superação das expectativas do consumidor. Então, eu vou fazer o mínimo possível, o menor preço possível, mas em cima daquilo que é a necessidade e desejo do consumidor, que nem sempre é o mais barato, né? Como eu falei para vocês anteriormente. Tá? Então, ó, não tem como, às vezes, né? Não tem como você ter uma alta qualidade com preço baixíssimo.
Tá? Flexibilidade sem aumento de custos. O que é flexibilidade nesse caso? É você fazer, por exemplo, um produto personalizado. Tá? Isso é lógico que você não vai ser uma cadeia de produção, então você vai ter um aumento de custo. Então, nem sempre dá para você fazer tudo, tá? Mas dentro das necessidades e desejos, você precisa fazer o máximo. Ok? Outra aí é o foco, né? Excelência no que realmente importa. Como dito anteriormente, um bom sistema de operações não pode tornar-se excelente em todos os critérios de desempenho, como baixo custo e alta qualidade. Deve-se identificar e priorizar aqueles que realmente representam as necessidades e desejos do consumidor. Ok? Então, para tanto, a pesquisa se torna um instrumento eficaz de identificação dessas necessidades e desejos. Tá? Então, sem a pesquisa, eu vou estar no achismo, né? Aí eu acho que se eu vender lá, que nem até estava conversando com vocês aí em aulas passadas, se eu vender aquele determinado produto, eu acho que ele vai vender bem. Eu acho 50% de vender bem, 50% talvez de você não vender. Melhor que você faça uma pesquisa para você saber quais são essas necessidades e desejos realmente. Tá? Assim como análise dos dados de vendas de softwares, né? Então, não é só a pesquisa, aquela que eu faço lá de entrevistar o meu cliente, tá? Eu posso fazer análise das vendas nos softwares de gestão e até observação por parte dos vendedores. Se eu for perguntar para o meu vendedor, ele vai me trazer informações das necessidades e desejos do meu cliente. Ok? Então, foco, pessoal, em cima das necessidades e desejos. Tá? Outro fator, integração, quebrar barreiras organizacionais. Então, deve-se buscar formas de organização que privilegiem a comunicação e a intensa interação entre os diversos setores da empresa. Então, como eu falei para vocês, a diretoria tem que trabalhar com todos os níveis hierárquicos e a integração de todos os setores também é importantíssima. Não existe mais setores aparecendo mais que o outro dentro da empresa. Se isso acontece, é porque aquela determinada empresa está perdendo com esse egoísmo daquele determinado setor. Tá? Então, não existe mais espaço no mercado para esses setores, tá? Que atuam de forma individualizada. Ok? Naquela questão do proativo e reativo, ó, com acompanhamento por pesquisas e outros métodos de observação do mercado, ou seja, aqueles 3 que a gente viu anteriormente, que é acompanhamento de vendas através de software de gestão, você se comunicar com o seu funcionário, tá? Ele pode ser, é possível se antecipar as mudanças repentinas de mercado. Então, eu sempre falei sobre isso em marketing, pessoal. Quanto mais pesquisas você faz, mais você tem os acompanhamentos das alterações de mercado, tá? Então, por exemplo, as vendas começaram a cair de determinado produto. Se eu identificar lá no início, eu já paro de comprar. Tá? Se eu demorar para identificar, o que vai acontecer? Eu vou começar a ficar com estoque alto dela e não vou conseguir vender esse produto. Então, eu preciso saber antes, tá? Eu preciso ser proativo, eu preciso saber antes quais são as necessidades, esses desejos desse consumidor e quando elas vão tendo mudanças. Porque elas mudam, as necessidades e desejos dos consumidores, ela vai mudando ao longo do tempo. Se eu ficar estacionado, eu vou perdê-lo com um concorrente. Tá? Então, uma empresa reativa só reage quando já é tarde. Pode perder seu cliente e fica muito difícil reconquistá-lo. A gente fala que é muito mais barato para você manter esse cliente com situações em que você vai surpreendê-lo
do que você reconquistar esse cliente perdido para um concorrente. Para reconquistar, você vai ter que fazer um investimento massivo em questão de comunicação, tá? Você vai ter que fazer alterações do seu produto, provavelmente, vai ter que fazer uma série de coisas. Então, isso vai se tornando caro. É mais fácil você entender a cabeça dele, quando que ela está mudando, e atuar sobre isso. Beleza? E estratégia como um padrão de decisões aí, ó. Estratégia passa pela criação, desenvolvimento, implantação e manutenção de um padrão coerente de decisões. Tá? A criação, desenvolvimento, implantação e manutenção, se você colocar naquele fatorzinho de marketing lá, onde você vai desenvolver o produto, você vai fazer a implantação, você vai, quando necessário, fazer a manutenção disso, tá? É todo um circuito de marketing que está integrado aí. Então, ela está integrada nas decisões. Ela precisa ter um padrão de decisões. Tá? Então, por exemplo, você vai criar um produto. Se ele não tiver de acordo com as necessidades e desejos, esquece. Você já não vai vender. Tá? No desenvolvimento desse produto, você precisa ter preço, você precisa ter algumas situações tal que sejam de relevância para aquele consumidor. Tá? A implantação desse produto, ele precisa mensurar a demanda, esse tipo de coisa. Quantas pessoas vão adquirir? Eu não posso simplesmente colocar no produto no mercado sem ter uma identificação de demanda. Tá? E a manutenção, eu preciso pensar já no pós-venda. Ok? Então, são decisões que vão vão ser estratégicas, se eu fizer isso proativamente. Tá? Se eu fizer reativo, não adianta. Se eu fizer manutenção, quando tudo quebra, né? Fica quebrando. Que nem eu tive uma situação na minha empresa, há um tempo atrás, em que um chinelo deu problema, tá? Eu comprava chinelo de couro e tal, e os caras fizeram um chinelo que não era de couro, e esse chinelo deu problema. Eu fui reclamar com o dono da fábrica falou, não, cara, vende eles, e o que der problema eu troco. Eu falei, não, de jeito nenhum. Quem vai ser prejudicado com isso é o meu consumidor. Porque às vezes o meu consumidor, ele não reclama para mim. Né? Se eu fizesse essa vontade dele, ele não reclama para mim, ele simplesmente vai lá, joga no lixo e nunca mais compra seu. Então eu estaria me prejudicando com isso. Tá? Então, a estratégia não precisa ser com um padrão de decisões. O que eu fiz? Recolhi todos os produtos. Você não vai trocar? Não. Então, eu paro de comprar de você, nunca mais comprei desse cara, tá? Encostei todos lá e deixei lá. Não compensava, por exemplo, entrar com uma ação contra o cara, porque eram poucos pares, não era muita coisa. Tá? Então, preciso ter essa estratégia como decisão aí, tá? Então, ó, cada decisão, seja ela considerada estratégica, tática ou operacional, a gente vai ver isso em aulas posteriores, tá? O que é uma decisão estratégica, o que é uma decisão tática, o que é uma operacional. Aliás, acho que até a gente já viu isso se não me engano, em canais de distribuição ano passado, né? Ou até no próprio marketing. Mas a gente vai voltar a ver isso, tá? Então, essas decisões terão maior ou menor impacto e influência sobre o desempenho estratégico da organização. Tá? Então, todas as estratégias que estão ali dentro da empresa, sejam elas decisões estratégicas, táticas ou operacionais, elas vão ter impacto. Então, é extremamente necessário que essa empresa atue de forma mais coesa possível. Tá? Seja estratégica, mais estratégica possível. Ok? E isso vai trazer impacto. Tá? Então, ó, estratégia ainda como padrão de decisões. Ó, cada membro dentro da organização que seja responsável em tomar qualquer decisão deve ter em mente como é exatamente que a organização compete ou no que a organização pretende ser excelente. Então, por exemplo, cada decisão, primeiro, ela precisa levar em consideração
a missão, visão e os valores da empresa. Tá? Cada decisão precisa estar dentro dos valores que eu posso gastar da empresa. Então, percebam que ela tem que ser estratégica. Essas decisões elas não podem ser tomadas aleatoriamente. A minha questão é ter qualidade excessiva. Tá? Eu não posso trabalhar, por exemplo, com produto, com uma matéria-prima que ela não seja de qualidade excessiva. Tá? Então, ela precisa ter excelência naquilo que importa para ela. Tá? Também, aí, como tomada de decisões, né, quais as alternativas de decisão? Eu não posso ter uma só, eu preciso tomar essa decisão conjunta, eu preciso ter alternativas de decisão. Tá? Qual o impacto as alternativas de decisão vão ter em termos dos critérios de desempenho nos quais a organização compete? É que nem eu falei para vocês aqui, ó, os governos dessa questão da pandemia. Tá? Já deveria ter pensado lá atrás qual o impacto, por exemplo, de se fechar o comércio, qual o impacto que teria de não ter comprado a vacina antecipadamente. Tá? Volto a dizer para vocês, não interessa falar qual governo está certo ou está errado, se é o governo federal ou estadual. Mas essas decisões, elas deveriam ser feitas lá atrás. Nós tivemos um cara, que era o Take lá, como ministro da Saúde, que era um cara de estratégia. Só que eles não esperaram o cara levantar quais eram as questões primeiro, porque ele falou que iria fazer isso. Eu vou coletar todas as informações possíveis para depois eu tomar as decisões. Tá? Isso é trabalhar estrategicamente. Isso é que deveria ter sido feito lá atrás, com o primeiro ministro da Saúde que trabalhou nessa questão da pandemia. Tá? É tomar as decisões anteriormente, você pensar quais são os impactos que essas decisões de hoje vão ser feitas lá no futuro. Tá? Então, quais regras de decisão adotar de modo a garantir coerência com os objetivos estratégicos? Então, por exemplo, uma decisão minha, tá? Ainda que possa parecer a mais evidente possível, que seja a mais vantajosa possível, se ela não estiver em coerência, por exemplo, com a missão, com a visão, com os valores, se ela não estiver em coerência com a estratégia pull-up, tá? Com a estratégia de roll-down lá, que era de estratégia dos vendedores, se ela não tiver coerência com tudo isso, não é a melhor estratégia. Simples assim. Tá? A melhor estratégia é aquela que envolve todos os processos, envolve todos, que ela seja coerente com a missão, com a visão, com a estratégia da direção da empresa. Tá? Isso sim é a melhor estratégia. Ok? Deixa eu ver que horas são aqui. A gente já vai ter. Deixa eu ver. Tá aqui. Temos os últimos dois. Dá para a gente terminar. Então, pessoal, qual é o papel, então, das operações nas principais forças competitivas? Qual é o papel das operações, ou seja, que a gente está falando de processos, qual é o papel desses processos nas principais forças competitivas? Tá? Então, o papel aí, né, é uma ferramenta cujo objetivo principal é o aumento da competitividade da organização. Tá? Organizando os recursos, ou seja, eu não posso gastar de mais e nem de menos. O que é gastar de menos? Eu gastar e não chegar num produto na qual é as necessidades e desejos do consumidor. Tá? E eu também não posso fazer um produto que não seja dentro dos recursos que a empresa possui. Tá? Então, eu preciso manter um equilíbrio aí dentro da organização, eu preciso manter um equilíbrio estratégico na questão de recursos. Tá?
E também, se eu falar de recursos, recursos de matéria-prima, não posso comprar mais, não posso comprar menos. Se eu comprar menos, vai faltar produto. Se eu comprar mais, vai estocar produto demais. Tá? Eu preciso trabalhar com a demanda de recursos, ou seja, eu preciso produzir aquilo que vai vender. Eu não posso produzir muito a mais. Eu também não posso produzir produtos a menos que vai faltar também no mercado. Então, existe todo um processo produtivo aí, todo um processo dentro da cadeia de operações de serviço, que ela precisa ser eficiente, tá? Eu preciso otimizar desempenho. A gente viu lá no exemplo da SSI Chip, essa questão da otimização de desempenho, né? Valeu muito mais a pena aumentar o produto. Se você vê hoje o produto Boticário, o produto da Natura é um produto mais caro do que era anteriormente. Por quê? Porque os processos para entrega rápida ficaram mais caros. Então, se você for levantar lá, você vai ver que esses produtos eles aumentaram de valores. Mas a estratégia de entrega era mais eficiente para aquela empresa. Compensava você fazer esse investimento, tá? Então, possibilitando a empresa competir eficazmente no mercado. A empresa vai ser eficaz se estiver dentro de todo esse processo que a gente falou aqui, tá? Se ela conseguir aliar todos esses processos que a gente falou aqui. Beleza, galera? Então, ó, eu vou deixar esse slide aqui, daqui para frente. Eu vou deixar porque a gente ainda tem bastante coisa aqui para falar sobre isso. Beleza? Então, a gente vai ver toda essa... A gente trata, aliás, começa aqui do 15 na aula que vem. Tá bom? Certo. Então, vamos encerrar hoje, senão nós ficamos aqui até às 11 horas da noite hoje, falando sobre isso. Então, vamos lá. Adriana? Presente. Deixa eu baixar aqui, senão eu não vejo quem está no chat aqui respondendo. Adriana está aí. Ana? Está aí, né? Dani? Ok. Arielle está no curso. Daniel? Presente. Aí. Douglas? Douglas não está hoje, né? No curso. Está no curso? Eu vou esperar me mandarem aqui, porque não me avisaram nada do Douglas, eu acho que de alguns aqui. Depois eles me avisam. Grazi, aí. Presente. Guilherme. Ok. Gerson. Gerson deu uma saidinha, já volta. Não, beleza. Tá? Tranquilo. Karina Barroso. Aí, né? Ferreira está aí também. Kátia está no curso. Bíblia. Aí, né? Luiz. Aí. Está no curso? Também vou esperar o pessoal me avisar aqui. Osmar. Presente. Aí. Roselaine. Aí. Aí está no curso. Venevaldo está aí. Presente. Vinícius Berto. Presente. Tá. Javier está aí também. E o William. Então, só esses dois aqui eu vou esperar, porque eles me avisaram de alguns e não me avisaram desses. Depois eles me avisam aqui, eu pergunto para o artista. Beleza, pessoal? Então, partimos através daí na próxima aula. A gente continua esse massacre aí. Beleza? Beleza, professor. Boa noite. Boa noite, então. Até quarta para vocês. Quarta não tem uma aula, né? Quarta acho que vai ser feriado. Provavelmente não devo ter aula. Só segunda que vem. Então tá bom. Beleza, galera? Professor, boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite a todos aí.